conectando-se ao Facebook Live. Um bom dia a todos, agora são 9 horas e 1 minuto e hoje é dia 28 de outubro de 2020. Bom dia, Babi, bom dia, Cris. Quarta-feira. Bom dia, Babi, bom dia, Cris. Deus abençoe vocês, minhas irmãs amadas. Deus abençoe, tá faltando vocês aqui, viu? Para trabalhar. Mali, Elis. Ah, meu Deus. Maria Taide, Elisa Silva. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, pela disposição de vocês, pelo carinho de vocês. Estamos aguardando os nossos irmãos então se conectarem. Vamos dar aí nossos 30 segundinhos, né? Glória a Deus. Ok. Karine, Tânia. Tem uns passarinhos aí cantando. Tem. Que bom, né, gente? Tem. Escute os passarinhos enquanto isso, né? Silvinha, do Alex, do Miguelzinho. Agora o Miguelzinho vai ter a irmãzinha dele também, né? Ele tá aí chegando, acho que é março, né, Silvinha, se não me engano. Ó, a pastora ajeitando aqui o cenário, gente, tá brigando com a porta, ó. Todo mundo vendo ao vivo a pastora brigando com a porta, né? Antes que ela feche em nós. Ai. Glória a Deus. Regina. Vamos lá então, gente. Como é que vocês... Hoje então nós estamos em Efésios capítulo 5, vamos entrar em Efésios capítulo 5 e amanhã encerramos o livro de Efésios, tá? Ontem, capítulo 4, falava sobre unidade, falava sobre o serviço, né? Os ministérios, né? O chamado a vocação, e depois ao final do capítulo 4, há uma série de recomendações na nossa vida, da maneira que nós deveríamos viver, ok? O capítulo 5 então, queridos, você vai ver que ele inicia praticamente uma continuidade daquelas recomendações, tá? Vai falar para a gente ser imitador de Deus e assim por diante. Mas nós vamos então ler a palavra do Senhor para expô-la primeiro, né? Através da exposição da palavra de Deus, e em seguida estaremos tecendo alguns comentários ou reforçando algumas ideias, tá bom? Vamos lá então? Pega a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5 e vamos lá. Vamos lá. Portanto, sejam meus imitadores e sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ok, como eu disse, né, nós estamos então praticamente quase que dando um segmento ao capítulo 4, né? Agora ele inicia falando que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E aqui, talvez a maior expressão que o apóstolo Paulo quer fazer, ou comparação, justamente é o exercício do Filho de Jesus com Deus Pai. Por isso que ele diz assim, sejam imitadores, né, de quem? Do Criador, de Deus, tá? Como filhos amados. Como? Esse como é bem a ideia de comparação mesmo. Quem que foi o Filho amado? Cristo Jesus. Então, exatamente como Cristo Jesus, sejam vocês, né, como imitadores de Deus. Tá? E diz assim, vivam em, tá? Estabeleça um padrão para a sua vida, tá? Estabeleça um padrão para o seu caminhar. Nós vamos falar muito sobre isso depois, e o que não fazer. Ele dá muita recomendação do que não ser, do que não fazer, dos sentimentos de não devemos compartilhar. Daí que ele fala, vivam em amor como também Cristo, novamente apontando para ele, nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e um aroma agradável a Deus, ok? Vamos lá então? Ele diz assim, ó, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ok, não participem com eles dessas coisas. O que você precisa saber? Cidade de Éfeso, né? Adoravam Diana, a rainha dos Efésios, né? Artemis também.
que teria vindo uma pedra que caiu do céu, enfim. Se você for pesquisar acerca da Diana, era uma imagem, uma estátua de uma mulher cheia de seios, o corpo inteiro cheio de coberta por seios, porque eles pregavam a promiscuidade, né? Essa sexo desordenado, era uma coisa assim, os efésios eram extremamente, né? Um comportamento, né, lascivo, pecaminoso, muito complicado. Então aqui ele faz o que? Ele faz um agravo, ele faz um apontamento. Olha, nem sequer no meio de vocês, como estilo de vida, menção de moralidade sexual. Quer dizer, se isso era uma cultura, tire da sua vida. Se isso era um padrão, repudie. Se isso era... Então, quer dizer... Nem participe com essas coisas, não participe de modo algum. Posicionando, né, agora os crentes, ou os convertidos dessa época aqui, agora a uma vida de santidade, né, para que eles possam participar, né, das coisas de Deus e não das coisas que não são de Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Observe que ele começa falando então que embora vocês estivessem em trevas, na obscuridade, justamente para poder fazer uma correlação aqui com a luz, né? E Cristo é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, aquele que segue ele jamais andará em trevas, pois será a luz da vida, tá? Então, vivam como filhos da luz. Mais uma vez apontando para a maneira de viver, pastor, né? Vivam. A maneira que eu devo viver, você deve viver. E ele fala aqui que a luz, ela expõe todas as coisas. Então, por isso que às vezes as pessoas falam: puxa, mas eu aceitei Jesus, tanta coisa aconteceu na minha vida, né? Mas por quê? Porque antes você estava em trevas. Então, quando a tua vida passa a pertencer à luz, é evidente que essa luz vai revelar muita coisa. E tem uma coisa muito engraçada, pastor, porque muita gente, talvez a grande maioria das pessoas vão na igreja para receber uma bênção de Jesus, que é a luz. O que elas não imaginam é que a luz revela. Revela. Então o que acontece? Elas recebem a bênção? Recebem, mas também recebem a libertação. A luz vai revelar. Porque começa a aparecer na vida dessas pessoas as coisas que estão erradas. Daí, irmãos, a luz, ela revela o que está torto, o que é impróprio. A luz vai revelar tudo. Eu tenho que fazer uma fofoca gospel. É um tal de gente na presença de Deus tentando esconder pecado, gente. E não consegue, porque Jesus é a luz. Então, a luz assim, revela, ela vai dissipar a escuridão que ocultava as coisas erradas, inclusive de você mesmo. Então, gente, Só a gente que como ela revela, você passa a deixar de viver uma mentira para viver uma verdade. É verdade. E a gente que passou, a gente dá risada sozinho. Por quê? Porque a gente sabe disso, né? E a gente acha engraçado, porque as pessoas, elas vêm, então, para buscar uma bênção, e não tem nada de errado, vem buscar a tua bênção. Só que a maior bênção é o quê? A libertação dos pecados, da mentira que estão ocultas em trevas. A primeira libertação é a de si mesmo, né? E que Jesus, que é a luz, ele faz aparecer. Eu ressalto aqui apenas o verso 9, que fala assim: pois o fruto da luz, é importante a gente saber que a luz também produz fruto. O fruto da luz, tá? Consiste em bondade, justiça, verdade. Uma pessoa que está sendo iluminada por Cristo, pastor, e tem, né, já começando a produzir frutos, de permanecer nessa luz, então ela tem como característica uma pessoa bondosa, uma pessoa que passa a ser justa, tá? Para com os outros, e não só ficar esperando que façam justiça com ela, tá? E anda em verdade. Então é muito legal, muito importante você guardar isso. Bondade, justiça e verdade são frutos de quem está na luz, tá? Então o contrário disso, o oposto disso, né? O oposto disso, né? O contrário de bondade, o que é? Fazer o mal, ser uma pessoa, né, não bondoso, tá? O contrário de justiça, injustiça. De verdade, mentira. Então quem está andando na mentira, não é bondoso, né? E não anda em justiça, possivelmente não está andando na luz, mesmo estando às vezes dentro de uma igreja. Ele fala que desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Você está esperando algo da parte do Senhor para a sua vida?
Então se levante dos mortos, desperte, não fique mais dormindo. Essa palavra aqui, tá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. É isso aí, né? Então, gente, observe que lá no iníciozinho do 15 dá já o apontamento. Tenham cuidado, né? Com o quê? A maneira com que vocês Exatamente. vivem. Então, assim... que é o modo, né? Maneira é o modo. O apóstolo está muito preocupado com isso, né? Com o dia a dia, com a maneira que eles podem, né, fazer a manutenção da sua vida, do cotidiana. Precisa ser com sabedoria, muita sabedoria. Até porque, assim, uma coisa é você um modo de vida, pastora, ali naquelas 2 horinhas de culto. Dentro da igreja você tem um modo, um comportamento, um modo de viver aquele tempo, tal. A gente brinca, a gente fala, vira os olhinhos, levanta a mão, né? Dá glória a Deus. Agora, a sua vida, ela não compreende aquelas 2 horinhas de culto, ela compreende as 24 horas do dia e uma eternidade. Então, ele está muito preocupado com a maneira que essas pessoas vivem. E quando ele fala sobre... Ele fala que aproveite ao máximo cada oportunidade. Todo dia, Deus te dá uma nova oportunidade. Você vai no mercado, o Senhor está dando uma oportunidade para você. Onde você vai, seja o que você estiver fazendo, o Senhor está dando uma oportunidade. Então, ele diz que aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É como, ele é um alerta dele, né? Porque ele fala assim, aproveite, não perca a oportunidade. Você veja como o apóstolo Paulo já aponta uma condição daquela época. Quando ele fala assim, porque os dias são maus, ele está falando de uma realidade. Ele não está dizendo, os dias vão ser maus. Ele já está falando, olha, os dias já são maus. Quer dizer, ele já está apontando. Agora, se naquela época era mal, pastora, hoje, como está? Não, hoje está assim, gente. A notícia de ontem, um pastor conhecidíssimo simplesmente falando que a Bíblia não é mais válida, gente. Que a Bíblia está muito desatualizada. Que a Bíblia está desatualizada. Misericórdia, gente. Heresia, apostasia, tudo que é zia. Quando eu imagino que a Bíblia deve estar... dizer que a Bíblia está desatualizada. É que nem falar que o Espírito Santo, né, tá... Nós estamos perdendo tempo aqui, pastor. Porque se a Bíblia está desatualizada, então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos perdendo tempo. A gente continua crendo na fale, Bíblia, né, como gente? algo muito atual. E se é o ímpio falando isso, mas quando é alguém que... Em tese, teria que estar levando o povo à verdade. Levando o povo à verdade, gente. E isso é mais, para mim, é mais um sinal de que a vinda de Cristo está próxima. E olha que interessante, que ainda que exista, assim, às vezes, até na própria tradução, né, das Escrituras, né, uma palavra que poderia caber melhor, maior, mas dizer que a Bíblia está desatualizada é dizer que Deus é incompetente e o Espírito Santo, então nem se fale, né? Não, e mais, dizendo que nós temos que nos amoldar porque tem pessoas cometendo pecado indo para o inferno, então a gente tem que mudar a Bíblia para poder incluir essas pessoas. Para poder incluir essas pessoas, gente, pecado é pecado, pecado continua sendo pecado. O que é errado na Bíblia continua sendo errado. Então agora a gente vai se amoldar porque tem umas pessoas perecendo? Não, são essas pessoas que têm que entrar aqui pela libertação, pela, né, um contexto de vida divino para praticar coisas justas. E lembremos uma coisa, irmãos, para aqueles que são graça extrema, né, graça super graça, tá? Lembramos que Jesus morreu sim por todos os pecadores e para pagar todos os pecados de quem se arrepende. E arrependimento tem a ver com conversão, mudança de direção, caminho. Então, tipo assim, o problema não é você ter cometido pecado. O problema é você permanecer nele como se fosse algo comum, natural. E Jesus já morreu por mim mesmo, então eu não me converto dos meus maus caminhos. Eu me mantenho nele na justificativa de que Jesus teria já pago, por mais que eu permaneça nele. Então aí não promove arrependimento, mudança de vida, maneira de viver. Então essa é a interpretação errada de quem está hoje pregando super graça, né? Que você pode ver o dia que você quiser, que Jesus já morreu, já está tudo, né? Então é um erro na verdade de revelação, de interpretação.
e de entendimento das Escrituras. E faça como ele diz aqui, se encham pelo Espírito. Isso. Não fica enchendo a cara de cachaça, não. Não, tá? se encham do Espírito. Do Espírito, tá bom? Isso aí, agora então, agora vamos falar sobre alguns deveres conjugais, né? Pastor, eu vou desligar, desconectar, que nem casado não sou. Calma, aguenta aí, tá bom? Peraí. Aguenta aí, que você pode falar com relação a você e a igreja também, tá? Vamos lá. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então, só um pouquinho, é muito claro. Como que ela deve se sujeitar aos seus maridos? Como ao Senhor. Como ela se sujeita ao Senhor, tá? Mas o meu marido não é como o Senhor. Então, mas sujeite-se a ele como se fosse o Senhor. Mas ele ocupa um encargo. Aqui é uma coisa que você precisa entender. Ele não é Jesus, mas ele ocupa uma posição na sua vida, tá? Que Jesus, se estivesse aqui, ocuparia. Então, veja bem, você não corresponder ao encargo que ele ocupa não justifica só pelo fato, talvez, dele não ser Jesus e de não andar como Jesus. Então, aqui há um mistério e eu queria que você refletisse nisso. Pense nisso, porque se você se sujeita a ele como ao Senhor e ele não é como o Senhor, talvez ele se torne como seu Senhor. Talvez não, ele vai se tornar porque o encargo vai cobrar dele. O encargo. Exatamente. Porque Deus vai ver o que você está fazendo. Puxa, ela está se sujeitando como se fosse a mim. Puxa, então eu vou trabalhar. Talvez é o que falta para você converter o teu marido. É olhar ele como Jesus. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então aqui, ó, o marido é o cabeça da mulher, o pastor Alex é o meu cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por ele ser o cabeça da igreja, ele salva o corpo, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E sempre ressaltando, irmãos, se sujeitas não é capacho. Não, é a ideia da submissão, está debaixo de uma missão. Ele tem uma missão, você faz. Debaixo de uma missão. Na verdade, você está ali junto com ele na mesma missão, mas debaixo da autoridade dele, como um comando, né? Tem lá o general, né? Do exército, o tenente, assim, e os soldados. Eles estão na mesma missão, só que cada um... Entendo, mulheres, que existe hoje em dia uma falta de respeito pelos seus maridos. As mulheres, aquela coisa assim, meu marido é difícil, meu marido não sei o quê, porque não toma jeito, né? Que marido que é fácil, amor. Eu também não, irmãos, eu também não sou fácil. Né? Mas aqui, assim, a palavra é bem clara, gente. É necessário que você olhe isso de modo diferente e faça coisas diferentes, né? Até para que o teu casamento seja fortalecido no Senhor. Assim como ele diz aqui, ó, maridos, ame cada um a sua mulher. Preste muita atenção. Maridos, tá? Agora é com vocês, tá? Você achou bonito a hora que falou, né? Esposa. Agora preste muita atenção, porque agora está falando com vocês a palavra. Maridos, ame cada um a sua mulher. Cada um a sua, não é as suas mulheres. A sua mulher, tá? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pela lavada água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Hein? Queridos, então, aqui fica esse comparativo, né? Primeiro a atribuição das esposas, do marido, mas mostrando que eles são o quê? Apenas um protótipo do que Cristo é para a igreja e como nós devemos ser também como membros de Cristo na igreja. Então aqui ele pega e ele traz na mensagem, tanto a mensagem para os casais, para o esposo, para a esposa, para o casamento, mas também para a igreja, que ele está dizendo, está casando comigo, é minha noiva,
tá? O verso 28 fala assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, tá? Demonstrando que são um. O seu próprio corpo é porque são um, ou seja, amar da mesma maneira que quer ser amado. Lembrando, irmãos, que a esposa, tá? O marido deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido. Esse é o princípio que a Bíblia diz. Eu sempre falo nas minhas mensagens, falo assim, por que o marido fica esperando ser amado pela mulher? Não quer dizer que ela não ama, irmãos, por favor, mas a maneira de expressar esse amor é respeitando. Porque eu digo para você, a mulher que diz para você todo dia que te ama, mas não te respeita, desculpa, ela não te ama. Exato. Porque a ausência do respeito mostra que ela não te ama. Agora, a mulher que nunca abriu a boca para dizer que te ama, tá? Mas ela te respeita, pode ter certeza que ela... E nem queira que ela abra a boca para dizer que te ama, ela já está demonstrando que te ama. E o esposo, tá? Eu digo para você que você precisa, além de respeitar a sua esposa, aí demonstrar, porque ela precisa sim, né, de palavras de afirmação, ela precisa se sentir amada, se sentir protegida, tá? Então guarda isso no teu coração, tá bom? É isso aí, gente. Isso aí, chegamos ao final, né, do nosso Efésios capítulo 5 hoje, tá? Um dia abençoado para todos vocês, queridos. Hoje, às 14h30, nós temos ali na igreja, né, o nosso culto, tarde profética. Convidamos vocês a estar conosco lá, tá? A pastora Andressa vai estar lá, junto com a missionária Cristiane, tá? Nós, como vocês estão vendo, nós não estamos, né, em Curitiba, tá? Nós, fazendo aqui uma justificação, um comentário, nós estamos aqui, nós alugamos a nossa casa para o final de semana e estamos aqui terminando de arrumar. A casa ficou fechada o ano inteiro, né? Agora começa o período de locação. Na verdade, a gente deixou a nossa casa aqui por um tempo muito grande. Um amigo nosso aqui da rua falou assim, vocês abandonaram a casa de vocês. Então, mas agora... E abandonamos mesmo, irmãos, né? Porque a gente estava cuidando do rebanho, cuidando das pessoas. E a nossa casa aqui, ela tem um nome aqui, né? Ela tem um nome... E ela se chama Casa Feliz. Irmão, você acredita? Mas ela não estava nada feliz. Agora tá. É o nome que, inclusive, de aluguel dela, né? O nome de aluguel dela é Casa Feliz. Casa Feliz. Só que ela estava triste. Triste, a única abandonada. Casa, pode ver que a cor dela é amarelinha. Aqui. Isso, toda... Então, ela já parece que se acorda e já está com sol, né? Porque ela é toda amarela. Esses tempos atrás, quando nós optamos por essa cor, né? Alguém passou na rua e falou assim, meu Deus, que coisa mais linda, parece que sempre tem sol nessa casa. Realmente, é isso aí. Né? A casa do sol, que casa haja feliz, né? Esse sol, essa luz na sua vida, porque Jesus é a luz do mundo. Exatamente. Um beijo grande, nós deixamos aqui o nosso